amigos, que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos sobre a palavra de Deus. Como disse o salmista Davi, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Uma das coisas que todo cristão nunca deve deixar de fazer é meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é que vai conduzir a cada um de nós no caminho certo. A palavra de Deus, ela nos dá a direção certa que cada cristão deve verdadeiramente seguir. E eu gostaria de ler com todos, o Provérbios 4, exortação paternal. Exortação paternal. Diz assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixes o meu ensino. Quando eu era menino, quando eu era filho em companhia do meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. A ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. E andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Veja você, conselhos de um pai para o seu filho. E nós podemos trazer isso aqui, minha amiga e meu amigo, os conselhos de Deus, que é o nosso Pai para cada um de nós. Então veja que ele diz no versículo 12, e andando por elas, ou seja, andando com sabedoria, andando com entendimento, não te embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Aí ele diz: retém a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entre na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Conselhos de um pai. Esse mesmo pai tem dado conselho para nós todos os dias. Quando você, minha amiga, quando você, meu amigo, lê as Escrituras, você tem conselhos e orientações de um pai que te ama, um pai que quer o seu bem, um pai que deseja a sua vitória, a sua felicidade. Quando nós meditamos na palavra de Deus, estamos recebendo instruções do nosso Pai Celestial. Para quê? Para que não venhamos a cair em laços que certamente
irão nos destruir. Quantos e quantos jovens, quantos e quantos têm se perdido? Por quê? Porque não aceitaram, não querem aceitar a instrução dos seus pais. Quantos filhos que não ouvem o conselho do pai e nem tampouco o conselho da mãe, né? Veja que quando Salomão ele vai escrever no provérbio, então ele vai dizendo, né? Ouve, filhos, a instrução do pai, e estais atento para conheceres o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não os deixes o meu ensino. Aí ele diz, quando eu era filho, em companhia do meu pai, quer dizer, Davi, tenro e único, diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Quer dizer, a palavra de Deus, minha amiga, ela tem que estar retida no nosso coração. A palavra de Deus tem que estar guardada dentro do nosso coração. Para quê? Para que possamos vivê-la no dia a dia. Veja que ele diz assim, ó, no versículo 13, retém a instrução e não alargues. Quer dizer, não abandone a instrução que você tem recebido de Deus. Não abandone a orientação que você tem recebido de Deus. Por quê? Por quê? Porque diz aqui, ó, guarda porque ela é a tua vida. Não entre na vereda dos perversos, ou seja, não entra no caminho dos perversos. Não siga os perversos. Quantas e quantas passagens bíblicas que Deus nos orienta para que nós não venhamos, né, a seguir o conselho dos ímpios, andar por caminhos errados. Nem siga pelo caminho dos maus. Deus diz assim, evita-o, né? Salomão dando instrução para o filho dele, diz, evita-o, não passes por ele. Quer dizer, você como cristão, temos que evitar o caminho que certamente pode nos conduzir ao inferno, o caminho mau. Muitos cristãos, eles querem estar na igreja, querem caminhar com Jesus, mas eles não abandonam, sabe, os caminhos errados. E eles querem estar dentro da igreja, mas querem estar com a amizadezinha com os amigos do passado. Isso não vai dar certo, minha amiga. Veja você que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, não entre na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita-o, não passe por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Aí Salomão vai então chamando a atenção, né? Dizendo, filho meu, atenta para as minhas palavras. No caso, agora, ensinamentos de Deus para nós, como se Deus, o Pai Celestial, estivesse falando para mim e para você. Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito
e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Minha amiga, meu amigo, palavras de um pai para o seu filho. Ou palavra do Pai Celestial, do nosso Deus, para todos os seus filhos. Quantas pessoas têm andado, sabe, com os caminhos embaraçados, com a vida toda embaraçada. Por quê? São pessoas que não buscam a sabedoria de Deus, não buscam o entendimento de Deus, são pessoas que não querem de maneira nenhuma, sabe, seguirem a instrução de Deus. Você veja que quando Davi escreve o Salmo 1, o primeiro salmo da Bíblia, é interessante isso. Você vê que isso aqui é a instrução de Deus para nós. Você veja que ele vai dizendo assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, feliz. Isso aqui é instrução para quem quer ser feliz. Isso aqui, minha amiga e meu amigo, são instruções para quem deseja, sabe, viver uma vida segundo a vontade de Deus. Então o salmista vai escrevendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, pessoa que quer ser feliz, pessoa que quer ser abençoada, ela não tem que estar na roda dos pecadores, dos escarnecedores, dos incrédulos, daquelas pessoas que não querem nada com Deus, daquelas pessoas que quando abre a boca só fala besteira, daquelas pessoas que são, sabe, totalmente endemoniadas. A Bíblia está falando que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Eu ouço muitos cristãos falando assim: ah, mas Jesus, ele viveu, foi no meio dos pecadores. É verdade. Todo o trabalho do nosso Senhor Jesus foi ganhar os pecadores para o reino de Deus. Mas o Senhor Jesus nunca participou das orgias, o Senhor Jesus nunca participou das bebedices, o Senhor Jesus nunca participou das bagunças que os pecadores faziam. Ele chegava lá e ele dava testemunho do reino de Deus. Ele falava do reino de Deus. Se você, minha amiga e meu amigo, você vai diante dos seus amigos que estão lá, né, fazendo uma festa, fazendo uma bagunça, você vai falar de Jesus e fala mesmo de Jesus sem vergonha, sem medo, é outra coisa. Agora, para você ir participar com eles, para você ir fazer o que eles fazem, aí você não está agindo de sabedoria, você não está agindo com entendimento. Então a palavra de Deus diz, o Salmo 1 de Davi: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece os caminhos dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. E quando você vai lendo, você vai lendo a Bíblia, você vai vendo instruções de Deus.
Você veja que o Senhor Jesus, quando ele começa o ministério dele, a primeira coisa que Jesus começa a dar para os seus discípulos era instruções de como orar, de como pedir, de como amar o próximo. Quer dizer, o Senhor Jesus, ele nos dá diversas instruções. Então, quando Salomão escreve Provérbios 4, então ele vem dizendo: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixes o meu ensino. Não deixes o meu ensino. Quantas pessoas têm deixado o ensino de Deus? Quantas pessoas que têm conhecimento disso aqui, aprenderam isso aqui, mas infelizmente, deixaram os ensinos de Deus, deixaram tudo que eles aprenderam dentro de uma denominação, ou aprenderam mesmo em casa, seus pais ensinaram, porque seus pais já tinham ensinamentos bíblicos, e então teve o desejo, teve a vontade de ensinar para os seus filhos, e ensinou o cuidado, e ensinou. Mas quantas pessoas, quantos filhos, quantas pessoas que aprenderam tantas coisas de Deus, aprenderam tantas coisas, aprenderam sobre a fidelidade, aprenderam sobre o amor ao próximo, aprenderam que não deve mentir, aprenderam que não deve viver na prostituição, aprenderam que aqueles que amam o mundo, as coisas do mundo, se constituem inimigas de Deus, mas estão escolhendo, deixando de lado os ensinamentos do Pai para seguir os seus próprios conselhos. É triste, é lamentável, porque infelizmente você veja que o versículo 10 de Provérbios 4 diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. Nós temos visto aí muitas pessoas morrendo na fé. Nós temos visto aí jovens que começaram na fé, começaram a caminhar com Jesus, e naquele fogo, naquela paixão, pela palavra de Deus, e de repente esses jovens se desviaram do caminho, se desviaram da verdade, não quiseram mais, seguir os ensinamentos de Deus, seguir a palavra de Deus. E como nós temos visto jovens saindo da presença de Deus, pessoas saindo da presença de Deus. Então ele vai dizendo aqui: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida, não só fisicamente, minha amiga, mas também espiritualmente. É como eu sempre digo, eu quando comecei a minha caminhada na fé, eu tinha 13 anos de idade. Hoje eu me olho para mim, e me vejo com 48 anos. 48 anos, ou seja, 35 anos se passaram, e eu me lembro que o meu saudoso pai, ele dizia para minha saudosa mãe, quando ele via eu e o meu irmão mais velho, o Heleno, indo para a igreja aos domingos, a gente saía às vezes 11 e pouca da manhã, correndo para ir para o grupo jovem, às vezes nem almoçar, a gente almoçava, saía meio-dia, pegava o trem correndo e ficava até meia-noite na igreja. Eu ia quarta-feira, nós íamos sexta-feira, sábado no grupo jovem, e meu saudoso pai falava para minha saudosa mãe: isso aí é fogo de palha,
isso aí é fogo de palha, logo isso aí vai passar. Graças a Deus que no meu caso não foi fogo de palha, porque tudo que eu fui ouvindo, tudo que eu fui aprendendo, eu fui guardando para mim. Você veja que ele diz assim, versículo 11: no caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não alarmes. Guarda, porque ela é a tua vida. Quer dizer, ela é a tua vida. A palavra de Deus, a instrução de Deus, a direção de Deus é que nos faz vivermos melhor. Minha amiga, meu amigo, você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, não se afaste da palavra de Deus. Quantas pessoas que estão deixando de ouvir a instrução de Deus, que é o nosso Pai Celestial, estão aí ouvindo instruções de homens, palavras de homens. Isso não tem nada a ver, isso pode, o que Deus quer é o coração. Não. Ele diz aqui, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Mas ele vai dizendo, você vê que o conselho que ele diz aqui, ele diz assim, versículo 14, não entre na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Entendeu? Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque come o pão da impiedade e bebe o vinho das violências. Quer dizer, conselhos. Então, se eu entrego a minha vida para Jesus, se eu começo a ouvir as instruções de Deus, a palavra de Deus, mas eu fico envolvido com os perversos, se eu caminho com os perversos, se eu não quero me afastar dos perversos, eu vou ficar embaraçado, minha amiga. Muitas pessoas, muitos servos de Deus, muitos jovens, muitas senhoras, muitos senhores que começaram a caminhar com Jesus e estão perdendo a fé, estão abandonando a igreja, sabe? Quantas pessoas estão aí agora, na mente delas, colocaram que não deve mais frequentar a igreja, que não deve frequentar a igreja, colocaram na mente, não, porque a igreja somos nós. É verdade. A igreja somos nós, mas temos que nos reunir no lugar, temos que congregar. Está escrito lá em Hebreus 10, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Mas tem pessoas que fazem, não, eu agora vou buscar Deus na minha casa. Deus não é denominação. Eu concordo que Deus não é denominação, mas isso não nos dá o direito de nós nos isolarmos, porque a igreja de Jesus não é uma igreja isolada. A igreja de Jesus, um dia, ela estará na glória reunida, todos no mesmo lugar, todas acompanhando o nosso Senhor Jesus. Então, como é que você vai querer viver sozinho? Como é que você vai querer ficar sozinho? Minha amiga, meu amigo, você tem que despertar. Você tem que despertar. Você tem que acordar para a realidade. Você deve lembrar muito bem do Cacá e da esposa dele. Estavam casados, estavam na presença de Deus, estavam frequentando uma denominação, né? A esposa até se foi consagrada, né? A pastora, e olha agora como é que eles estão. Cacá se separou dela, ela está por aí, só Deus sabe como, né? Cacá não consegue mais se levantar no futebol, está lá nos Estados Unidos, lá, tal.
foi chamado para jogar na seleção, não conseguiu, se machucou, mas eu me lembro que eles estavam na igreja, estava lá, deram um testemunho, isso, aquilo, outro, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, tal, mas de repente, cismaram que não tinha que mais frequentar a igreja nenhuma não, que agora a igreja era a casa deles, então que eles iriam se reunir dentro de casa, iriam adorar a Deus, iriam buscar. Eu posso buscar a Deus, eu adoro a Deus na minha casa, eu adoro a Deus na praça, eu adoro a Deus quando eu estou fazendo caminhada na Lagoa da Pampulha, eu adoro a Deus quando estou no banheiro, eu adoro a Deus em qualquer lugar, mas a igreja, o local que nós nos reunimos é importante, porque ali nós participamos da Santa Ceia, ali nós apresentamos a nossa adoração, nosso louvor em grupo, porque a igreja de Jesus é formada de um corpo. A igreja de Jesus não é por uma só pessoa, a igreja de Jesus é um corpo, então terá vários membros, um corpo tem vários membros, todos têm importância, todos têm valor, então a gente tem que despertar, minha amiga, porque existem muitos cristãos com a vida espiritual totalmente embaraçada, os seus passos como cristão totalmente embaraçado, sabe por quê? Porque deixou de seguir a instrução do Pai Celestial para ficar seguindo instruções de homens que muitas vezes pegaram a Bíblia e fecharam a Bíblia, não prega mais a Bíblia, não fala mais da palavra de Deus, e quando fala pega um versículo isolado e estão por aí. Então, se você quer ter muitos anos de vida, se você quer ser um cristão, sabe, que quer caminhar com o Senhor Jesus até o fim da sua vida aqui e seguir a Ele eternamente, guarda a instrução, os ensinamentos do Pai, e certamente você será feliz. Que Deus abençoe sua vida. Deixe-me fazer uma oração. Querido Deus e maravilhoso Pai, graças te dou porque a tua palavra ela é vida, é luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos caminhos e luz para os nossos pés. Querido Deus, que o Senhor abençoe os teus filhos. Pai, quantos estão embaraçados, quantos estão, ó meu Deus, com dúvida, quantos estão, meu Pai, ó meu Deus, abandonando a congregação, quantos estão deixando de darem o seu dízimo, porque tantas pessoas que dizem que dízimo era na lei, que dízimo era na lei, então muitos já colocaram que não deve dar mais dízimo, eles não entendem que hoje nós não damos porque somos obrigados, mas damos porque amamos o Senhor. Então, quando nós amamos uma pessoa e nós fazemos um bolo, a primeira fatia daquele bolo nós damos para a pessoa que amamos, que é importante para nós. Oh meu Deus querido e amado, que o Senhor possa abrir a mente das pessoas que estão embaraçadas, estão confusas. Oh meu Pai, aquelas que não conseguem se firmarem com o Senhor de jeito nenhum. Quantas pessoas que, oh meu Deus, se batizam, entregam a vida para o Senhor, mas não querem abandonar, oh meu Deus, a velha vida, não querem abandonar os vícios, não querem abandonar os amigos, oh meu Pai, de copo, os amigos de roda, não querem. Querem seguir o Senhor, mas querem viver na mesma situação que vivia antes. Pai, eu oro para que o Senhor abra os olhos, abra o entendimento e dê sabedoria para essas pessoas. Que o Senhor dê sabedoria. Pai, abençoe esse irmão, essa irmã, independente da sua denominação, abençoa para que ele e ela possa verdadeiramente seguirem a instrução do Senhor. Porque a palavra do Senhor, a orientação, o conselho do Senhor para nós é conselhos para nos conduzir a uma vida feliz,
a uma vida abençoada, a uma vida vitoriosa. Pai, abençoe todos os meus familiares, abençoe todos os familiares da minha esposa, abençoe os familiares do teu povo. Eu oro em favor de toda a igreja, a comunidade evangélica Ponto de Fé. Eu oro, meu Pai, em favor deles. Abençoe aqueles que têm sido fiéis ao Senhor, os dizimistas da tua casa, aqueles que têm amado a tua obra, têm colaborado com os seus dízimos e também têm nos ajudado com a ajuda do aluguel da igreja, meu Pai. Abençoe cada pessoa que tem amado a tua obra. Pai, abençoe aqueles que muitas vezes vêm à tua casa, não tem nada para oferecer materialmente, mas oferece o louvor, oferece a adoração ao Senhor. Eu sei que, ó meu Deus, o Senhor se agrada dele. Então abençoe, Pai, abençoe todos, abençoe essa pessoa que participa desse vídeo, abençoe a família dela, a casa dela. Eu oro pela vida espiritual dela, eu oro pela vida financeira, a vida física, eu oro por ela em todos os sentidos, meu Pai. Se ela já é abençoada, então que mais e mais ela seja abençoada pelo Senhor. Pai, em tuas mãos eu coloco esse país. Meu Deus, tenha misericórdia do Brasil. Tenha misericórdia, meu Pai. Perdoa, Jesus, os nossos pecados. Perdoa os pecados, meu Deus, ó Pai, de todo o povo brasileiro. Perdoa os pecados. Perdoa, meu Deus. Perdoa os pecados de cada líder de uma denominação, das denominações desse país. Querido Deus, nós temos milhares e milhares de denominações, líderes, igrejas, e estamos vendo o país nessa crise, nessa miséria. Nós vivemos esses dias lá em São Paulo, meu Pai, situações que nunca nós imaginamos que poderia acontecer. O povo de São Paulo, meu Pai, está assustado com a chuva, os ventos, as tragédias que têm acontecido ali. Pai, perdoa o povo brasileiro. Perdoa, meu Pai, o povo evangélico, os pastores, os líderes, os sacerdotes. Nos perdoa, Jesus. Pai, poupa o teu povo, poupa a tua igreja, poupa o Espírito Santo. Querido Deus, em tuas mãos eu coloco esse país e que o Senhor possa decidir o futuro dessa nação, tanto espiritualmente falando, como também materialmente, abençoando o governo, abençoando as autoridades desse país. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, minha amiga e meu amigo. Se você tem uma Bíblia em casa, leia e siga as instruções do Pai Celestial, que certamente você será muito feliz e muito abençoado. Que Deus abençoe a todos. Olha, se você deseja nos ajudar com o seu dízimo, com a sua oferta, para que esse ministério continue seguindo, eu, pastor Evandro, preciso de pessoas que amem a obra de Deus. Eu quero dizer para você que eu preciso de pessoas que possam nos ajudar, quer seja com o seu dízimo, quer seja com uma oferta especial. No finalzinho desse vídeo, certamente você vai ver a conta da igreja, o banco. Faça um depósito com aquilo que Deus tocar no seu coração. E eu, pastor Evandro, estarei orando por você também, para que o Espírito de Deus, aonde quer que você esteja, possa te prosperar, possa te abençoar. Se você é uma pessoa que deseja contribuir com o reino de Deus, está aí a oportunidade, tá bom? Forte abraço, até a próxima.